Na construção civil, a folha de pagamento representa quase 50% dos custos de um empreendimento. E esse é apenas um dos 17 setores da economia brasileira que poderão ser afetados pelo veto do presidente Lula ao projeto que prorroga a desoneração da folha. Em Uberlândia, 1 em cada 5 empregos é gerado por empresas diretamente afetadas pelo veto presidencial. A não existência da desoneração prejudica a contratação de mais funcionários. E o país precisa de criar mais empregos. Então precisamos que esse veto seja derrubado pelo Congresso para que nós possamos continuar contratando mais pessoas. As empresas precisam de uma folha de pagamento mínima para continuarem operando. Evidentemente que quando você consegue fazer o imposto não incidir tão violentamente sobre a folha de pagamento, com certeza as empresas terão oportunidade de contratar mais, porque elas criam novas oportunidades de mercado, criam oportunidade no comércio, na indústria, em todos os setores. Implementada em 2012, a desoneração da folha de pagamento é um incentivo fiscal dado a um grupo de setores que mais emprega no país, como construção civil, transportes, comunicação e vestuário. Atualmente, as empresas substituem o recolhimento de 20% do imposto sobre os salários dos empregados por alíquotas que variam de 1 a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. Essa prorrogação por mais 4 anos, no entanto, foi integralmente vetada pelo presidente Lula. No dia seguinte, o ministro da Fazenda foi a público tentando dar uma justificativa. Disse que uma proposta alternativa seria apresentada pelo governo ainda em dezembro. Porque quando a União perde receita, ela deixa de repassar para a FPE e o FPM aquilo que é direito de estados e municípios. Razão pela qual eles também estão sofrendo as consequências desse processo que começou 10 anos atrás e não parou até hoje. Então nós temos que dar uma parada, um freio de arrumação nisso, observar todas as despesas tributárias, desculpe aí, fazer essa revisão que está sendo feita e também nesse caso dos setores, também na volta da COP, nós vamos apresentar para o presidente Lula um conjunto de medidas que podem ser tomadas no final do ano para também equacionar esse problema. Algumas questões estão pendentes e nós temos que observar como o Congresso vai se posicionar em relação às medidas que a Fazenda endereçou ao Congresso Nacional. A vigência da desoneração vai até 31 de dezembro. Eu não estou alheio ao problema que isso pode acarretar, né? Embora no meu papel aqui não é ficar cedendo a chantagem nem a... Eu tenho que ter clareza do que eu tenho que fazer. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa aqui e nós vamos apresentar uma solução que nos parece a mais adequada. Apesar disso, o ministro até agora não apresentou nenhuma proposta, nada foi enviado ao Congresso Nacional e a desoneração que está em vigor vale só até o fim de dezembro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agendou para a próxima quinta-feira a sessão conjunta de deputados e senadores que vai analisar se mantém ou derruba o veto presidencial. O senador mineiro Carlos Viana disse que está disposto a analisar a proposta alternativa do governo, mas vai votar para derrubar o veto. Minha expectativa e voto é pela derrubada dos vetos do presidente da República para manter a desoneração, que hoje se tornou um ponto muito importante na geração de emprego e renda para 17 setores da economia. Não há sentido em nós mudarmos uma medida que trouxe ao país mais desenvolvimento e mais tranquilidade a quem depende de salário. Agora, o governo está se propondo a apresentar um novo projeto em que a desoneração possa ser trabalhada de uma outra maneira. Se o setor empresarial entender que a nova proposta pode atender e se manter pelo menos próxima da anterior e garantir os benefícios, nós vamos analisar com cuidado, poderemos até dar o voto. Mas hoje a decisão é pela derrubada dos vetos e a manutenção da isenção da folha para os 17 setores da economia brasileira. Com a desoneração da folha entre os anos de 2017 e 2022, é estimado que houve um crescimento de 15,5% no número de contratações em 17 setores no país.
Isso quer dizer, em números absolutos, que houve a criação de 1.200.000 novas vagas de trabalho no período. Os números são do movimento Desonera Brasil, que também aponta um crescimento no número de empregos formais por causa da medida. Dados levantados pelo sistema CAGED do Ministério do Trabalho apontam que entre janeiro de 2019 e agosto de 2023, os 17 setores beneficiados com a desoneração aumentaram em 18,9% os empregos formais, enquanto os demais setores aumentaram em 13%. 5 deputados federais da região do Triângulo Mineiro foram consultados pela TV Paranaíba e apenas a deputada Dandara, do PT, disse que vai votar para a manutenção do veto. 2 aspectos têm nos preocupado muito com a desoneração fiscal. Primeiro, que as empresas que receberam esse desconto no pagamento de impostos não geraram contrapartida, ou seja, melhoria para os seus trabalhadores. Segundo, que uma pesquisa muito séria do IPEA mostrou que os 17 setores da economia que mais receberam desoneração fiscal foram os que menos empregaram e os que mais demitiram. Por isso nós acreditamos que o pacote econômico para gerar emprego e renda, desenvolver o país, é o que o ministro Fernando Haddad e o presidente Lula têm apresentado. A reforma tributária para combater desigualdades e propiciar uma economia com previsibilidade e também com segurança. Já os deputados Zé Vitor, Zé Silva, Ana Paula Leão e Wellington Prado se manifestaram em sentido contrário. Dizem que votarão para derrubar o veto do presidente da República em preocupação com a geração de empregos e os impactos na economia. Eu sou a favor da desoneração da folha de pagamento, é por isso que vou votar para derrubar o veto do presidente da República. Não só para esses 17 setores da economia, mas para todos os setores da economia nós precisamos de uma carga menor em cima dos empresários para que eles possam gerar mais empregos, mais e melhores empregos, gerar novos empregos, garantir melhores salários, e a desoneração é apenas uma das estratégias, mas nesse momento fundamental para que o Brasil continue avançando. Em todos os nossos mandatos eu sempre tive um posicionamento de descentralização dos recursos, especialmente para os municípios, que é onde a vida da população acontece. Por isso eu estou fazendo todo um movimento no nosso partido, na nossa bancada, para a derrubada desses vetos. Além de beneficiar os municípios que passam por uma crise fiscal, beneficia também 17 setores da economia. É mais de 1,3 bilhão, que ao invés desse recurso ser arrecadado e para o governo federal e depois serem descentralizados, eles já ficam diretamente nos municípios. Portanto, o meu posicionamento, a minha defesa, até pela coerência de ser um parlamentar que defende causas, bandeiras de transformação da vida da população, bandeiras de Estado. Por isso, eu estou trabalhando para a derrubada desse veto de desoneração. A prorrogação da desoneração da folha de pagamento é uma medida necessária para a preservação de milhões de empregos no país, em diversos setores da nossa economia. Além disso, estimula a criação de novas vagas, diminuindo o desemprego e controla a inflação. Por tudo isso, o veto do presidente da República é um erro grave e precisa ser derrubado. Ao contrário, teremos demissões em massa. Diversas frentes do Congresso, inclusive em apoio ao produtor de leite, já se manifestaram em favor da derrubada do veto e em favor do Brasil. A desoneração da folha salarial que as empresas pagam de contribuição previdenciária iniciou em 2012. Teve meu voto e teve meu apoio. Era para ser provisório, mas deu tão certo, porque hoje beneficia 17 setores importantes da economia, que juntos geram 9 milhões de empregos. Por isso que deu certo, porque conseguiu o objetivo, que é gerar emprego, porque paga um imposto menor sobre a receita e não sobre o salário. Isso faz a contribuição cair de 20% para em torno de 1 a 4,5%. É muito justo, por isso deu certo e gera empregos. Se o veto presidencial não for derrubado, o que vai acontecer? Vai aumentar os desempregos no nosso país. Isso nós não vamos admitir, não podemos aceitar de maneira nenhuma. Por isso estamos trabalhando muito com todas as lideranças partidárias para derrubar o veto. Hoje já está comprovado. Vamos comparar os setores que tiveram a desoneração e os que não tiveram a desoneração. Os setores que estão pagando imposto mais justo na folha
geram muito mais empregos do que os setores que não tiveram a desoneração. Por isso, em defesa da geração de empregos no nosso país, voto pela derrubada do veto. O setor de transportes terrestres é o segundo colocado em relação aos que mais se beneficiam com a desoneração na cidade de Uberlândia e já gerou mais de 11.600 postos de trabalho, perdendo apenas para a construção civil, que gerou mais de 14 mil vagas. Para o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Triângulo Mineiro, mudanças não esperadas depois de mais de 10 anos podem trazer dificuldades para a sustentabilidade dos negócios e a manutenção de empregos. A desoneração da folha ela trouxe um certo alento para 17 setores. Especificamente falando aqui do transporte rodoviário de cargas, contribuiu bastante para que nós pudéssemos abrir algumas vagas a mais de emprego. Com esse fato agora do veto, se realmente esse veto se der continuidade a esse veto e ele não for derrubado no nosso Congresso, vai nos trazer uma reoneração na nossa folha de pagamento que com certeza teremos que reduzir o nosso quadro de funcionários. Como o veto é muito recente da desoneração da folha, a expectativa de todos os setores hoje, dos 17 setores que foram beneficiados, é que realmente haja essa mudança e esse veto seja derrubado pelo nosso Congresso Nacional.